Vamos lá para Gálatas. Eu vou pregar em outro texto, mas vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 2, se eu tirar a dúvida, versículo 20, logo. Pronto. Logo já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas eu vou pregar em outro texto. Tito, capítulo 2. E casou direitinho com a música, o hino que nós acabamos de cantar. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Tito 2. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Em algumas versões se manifestou salvadora a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Oremos. Pai, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Pedimos a direção do Teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações, através dela, em nome de Jesus. Amém. Viver com paixão, eis a grande dificuldade, porque nós aprendemos desde pequenos sobre o senso de justiça retributiva. Nós sempre pensamos da seguinte forma: Deus ajuda quem cedo madruga. Quem trabalha muito tem a recompensa pelo seu trabalho. Nós aprendemos isso. Quem estuda para fazer um concurso público, passa naquele concurso, fez jus àquele cargo, àquele salário, àquele status. E isso é verdade. Mas aí dá um nó na nossa cabeça, pastor Ricardo, quando vem Jesus Cristo com outro paradigma, o outro modelo, pastor Edivaldo, ele vem com aquilo que nós chamamos, e que a Bíblia chama de graça. Porque a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, ela não leva em conta o tempo passado. Uma coisa que é interessante, eu sigo alguns pastores meio sapatinho de fogo, e falar da alegria de ver a irmã Andressa ministrando louvor, e olha que a Andressa fala que ela não sabe ser dirigente. Eu quase digo a Jéssica, ela vai voar aí, que a menina está na unção. E que benção, que benção. E aí, seguindo um pastor, o Felipe Valadão, ele é pastor da igreja da Lagoinha, lá de Niterói. Ele falou uma frase bem interessante. O diabo, ele tenta o tempo todo lembrar o seu passado, porque ele não tem mais repertório para o seu presente. Então, a única arma que ele tem é trazer à memória o seu passado. Só que a Bíblia nos aponta que nós temos que trazer à memória o que nos traz a vitória e pensarmos naquilo que Deus tem na frente para nós. Porque o passado Deus jogou no mar do esquecimento. Então, a Bíblia vai afirmar isso, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que receberam o amor, que receberam a graça, que receberam o perdão. O senso de justiça de Deus e de Jesus não é retributivo, é graça, é favor imerecido. A pessoa não merece, nós não merecemos, mas Ele nos dá graça sobre graça. Mas às vezes nós olhamos para o outro e falamos assim: não, ele está sofrendo tudo aquilo ali porque ele merece. Fez por merecer. Miserável pecador, pecadora. Não fez isso, não fez aquilo, ou fez isso e fez aquilo. E o texto de Gálatas, que é o texto da divisa da campanha,
Ele traz esse confronto entre a lei e a graça. Ele fala da supremacia de Jesus Cristo. Ele fala da supremacia da graça, desse novo modelo que é o Evangelho de Jesus Cristo. E que dá um nó na nossa mente. Mas quando nós nos dedicamos a servi-lo, a nos dedicarmos à obra dele, nós aprendemos que assim como ele foi gracioso conosco, devemos ser graciosos para com o próximo também. Assim devemos agir. A graça, ela acolhe. A graça, ela não faz aquele papel de um supremo juiz, e muitos, eles se apegam a isso e vivem de tal forma. Hoje à noite nós vamos conversar sobre aquele encontro de Jesus com o jovem rico, e um exemplo de, na narrativa bíblica, uma única pessoa que eu enxergo que encontra com Jesus e sai pior do que quando foi. Porque todos os outros, quando vão até Jesus, saem transformados para melhor. O jovem rico não, ele foi seguindo a lei, obedecendo todos aqueles protocolos, mas ele negou a Jesus. Saiu pior do que como ele foi. E nós aprendemos isso, de que eu preciso estar ligado à lei. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas eu esqueço daquilo que eu tenho que ser. Tem uma grande diferença. Podemos pensar que não. Eu sei que eu não devo matar, não devo adulterar, não devo roubar, não devo mentir, não devo defraudar, tenho que honrar pai e mãe, tenho que adorar a Deus sobre todas as coisas, não fazer nenhuma imagem de escultura. Pronto, eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas isso não é o suficiente. É o que você deve ser. Quem você é? Você é discípulo de Jesus? Você é servo do Senhor? Porque eu conheço um monte de gente que, em termos de moral, de conduta, são até muito além do que os crentes. Mas o Evangelho não tem a ver com um código de moral, um código de normas. O Evangelho está para além, está acima disso. Mas nós nos acostumamos com o mínimo. Não nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, porque a graça, ela nos constrange. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o amor de Cristo me constrange. O Paulo deveria pensar assim: olha, eu fazia tudo certinho, seguia a lei, doutor da lei, mas eu matei gente. Tem sangue que escorre pelos meus dedos, porque pela lei eu podia matar, e eu fui e matei. Eu vi Estevão sendo apedrejado e eu não fiz nada. Eu não tomei a frente para dizer assim: onde está o amor de Deus? Vocês vão matar esse cara porque ele está dizendo que está seguindo a Deus. Não, Paulo viu e não fez nada. E aí ele se encontra com Jesus, a graça confronta e ele diz: o amor de Cristo me constrange, me deixa envergonhado. Eu não sou merecedor desse amor, por isso eu me sinto constrangido, envergonhado. Porque ele continua amando apesar de nós. Como eu falei, a graça, ela não fica apontando para o seu passado, a graça não fica controlando, e aí está o grande X da questão. As pessoas podem falar: esse é um evangelho permissivo. Não, muito pelo contrário, porque aquele que é encontrado pela graça, é acolhido pela graça do Senhor, ele não anda no pecado, porque ele sabe que a graça é preciosa. A graça custou a vida de Jesus, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Pela graça nós podemos vislumbrar as promessas do Senhor, como foi profetizado não só pela equipe de louvor, mas por toda a igreja. Nenhuma maldição te alcançará, meu irmão. Nenhuma maldição, e é bíblico. É bíblico, aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, sobre as asas do Onipotente.
Ele protege, Ele manda anjos para proteger de um lado do outro, na frente e atrás. Você é protegido pelo Senhor, pela graça do Senhor. E aí, passado, exame das origens, que aí tem gente que fala assim, você sabe quem é fulana? Fulano é filho de ciclano. Você lembra como era a mãe dela? Você lembra como era o pai dele? E tal, ó, igualzinho ao pai, igualzinho à mãe, igualzinho ao avô, à avó, à prima, à tia. Aí você olha para as pessoas e fala assim, ó, Jesus te ama também. Porque quem está em Cristo é nova criação. Faço parte da nova criação. Eu não estou nem aí para quem veio antes de mim na minha família, se estava no erro ou no pecado. A minha relação é eu e Deus. Eu não carrego culpa da minha família, eu carrego a graça do Senhor, a graça restauradora, a graça que se manifesta salvadora a todos os homens, a todas as mulheres. A graça, ela acolhe, ela aponta para o futuro. A graça, ela é baseada na fé. Em quem você crer? Porque aí também não adianta, você segue todas as regras, tudo direitinho, todo formatadinho, todo engomadinha, mas e a fé? A experiência pessoal? E a transmissão dessa fé? Porque também existe um outro problema. Você pode fazer tudo certinho, mas se você não sabe transmitir isso para outro, mas eu sou envergonhado, eu sou envergonhada, mas as tuas ações, a tua vida tem que falar mais alto que as tuas palavras, porque se uma pessoa olha para você e fala assim, não, você é, sei lá, você é muito engraçado, ou você é muito sério, e você é muito séria, não tem problema nenhum. Você é muito certinho ou muito certinha, mas se a pessoa não consegue identificar, olha, você é parecido com aquele camarada lá que eu não conheço, eu ouço falar, mas você é parecido com um homem que dizem na Bíblia, um tal de Jesus, e aí você, ele é meu Senhor, meu Salvador, não é um tal qualquer, não é um camarada qualquer, é o que morreu por mim e por você. Mas se as pessoas não conseguem enxergar isso na tua vida, é um sinal de que toda a tua obediência à lei não está servindo de nada. Porque você não consegue transmitir graça. Você não consegue fazer com que essa graça que te acolheu, que aponta para o teu futuro, fazer com essa mesma graça, faça com o outro. A pergunta do religioso sempre é, o que eu preciso fazer para ser salvo? A pergunta é a mesma. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas a resposta de Jesus vai para além de um fazer simples. A resposta de Jesus é para uma vida nova, para uma novidade de vida. Como temos 2 públicos praticamente, e aí à noite pode ser que você não esteja aqui, nós nos acostumamos a relativizar o texto bíblico e a interpretar o texto bíblico. É claro que existem os princípios hermenêuticos, é claro que existe a exegese, mas existem textos que são tão claros e objetivos que não cabe qualquer ferramenta de interpretação, não cabe. É o que é chamado a obediência simples. Quando Jesus diz ao jovem rico, vai, vende tudo que você tem e segue-me. Dá tudo aos pobres e vem me seguir. Jesus não disse para ele, faz o seguinte, na tua mente pode ser que no teu coração, que o dinheiro tem maior ocupação de espaço do que o teu amor pelo Evangelho. Então assim, não é para você vender tudo, não é tudo, entendeu? Jesus não está dizendo para largar tudo, Jesus não está dizendo para você sair da casa do pai, da mãe, não, Jesus não está dizendo para você fazer isso não, gente, o texto é claro,
Jesus diz, ó, vem tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus não está dizendo assim, ó, pode ser que seja necessário você carregar uma cruz, pode ser que você vai ter algum sofrimento na vida, pode ser que você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você goste. Abra mão um pouquinho da Coca Zero, abra mão do chocolate amargo, abra mão daquele salmão, abra mão daquele conforto, abra mão de não sei o quê, abra mão de torcer pelo time de futebol, abra mão de qualquer coisa. Jesus não está relativizando. Negue-se a si mesmo. Ponto. Negar a si mesmo. Obediência simples a Jesus tem a ver com ter fé nele. Melhor dizendo, ter a fé dele, que negou-se a si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou para nos salvar. Mas esse negócio de entrega a gente deixa só para Jesus, para a gente não. Eu quero viver de forma sistemática, no sim, no não, no pode, não pode. Esse me debruçar sobre Jesus, negar a mim mesmo, ser usado por Ele, viver para Ele, estar nele, isso aí é pedir demais. Mas a graça que se manifesta salvadora, ela nos educa para que, renegadas impiedades, paixões humanas, nós vamos viver nesse mundo de uma forma diferente, na expectativa do que está por vir. É o que o hino falou, até o dia terminar, até aquele grande dia chegar, falarei do teu amor, aqui, todos os dias. Eu vou viver com compaixão, porque a graça, ela gera essa transformação. Eu sigo o nosso executivo de missões nacionais, o pastor Fernando, e ele está fazendo uma série de conferências no interior de São Paulo, acho que na cidade de Bauru. E ontem ele tirou uma foto e ele falou assim, olha, eu quero mostrar essa foto no Instagram para vocês terem noção do que acontece. Lá em 2012, numa operação chamada Jesus Transforma, um rapaz, usuário de drogas, morador de rua, foi evangelizado por uma pessoa na rua. Aquele rapaz foi para a Cristolândia. Aquele rapaz foi transformado, restaurado, regenerado. Morador de rua, usuário de drogas, a família não queria, ninguém queria aquele cara por perto. Aí aquele cara vai para a rua, e aí uma pessoa vai lá, evangeliza ele, leva ele para uma Cristolândia que é sustentada por vocês. Aquele camarada tem a vida transformada, regenerada, e aí ontem ele vai até o pastor Fernando para agradecer e falar assim, pastor, eu quero tirar uma foto com você. Porque hoje eu sou motorista de aplicativo, olha, essa aqui é minha esposa, olha, hoje eu tenho casa, hoje eu tenho vida, porque a graça que alcançou a Junta de Missões, os batistas brasileiros, foi até a rua, me encontrou na sarjeta, no lamaçal do pecado, e me regenerou, me transformou, e hoje eu quero agradecer aos batistas brasileiros, e aí tirou a foto, o Fernando já publicou a foto lá, porque a graça, ela gera transformação. Eu não consigo conceber uma igreja que não gere essa transformação de vidas novas e que fique só pautado em quem está pecando, quem está errado, quem está assim, quem está assado. Não, é uma igreja que vive a graça do Senhor e porque vive por essa graça, nessa graça preciosa, não vive no pecado, mas vive com os olhos no futuro, enxergando que a humanidade toda é alvo dessa graça do Senhor. Toda a humanidade, toda. E aí um pastor amigo meu, pastor Rogério Quadra, foi pastor da PIB de Suzano, iniciou um trabalho há pouco tempo. O Rogério ontem foi com a sua igreja e o alvo específico era abençoar a vida de prostitutas. Isso mesmo, garotas de programa. Eles foram para a rua, para falar de Jesus, para abraçar, para acolher e dizer para essas mulheres que vendem seus corpos, que nós não sabemos a história. E quando se fala viva com paixão, nós não podemos falar assim, não, faz isso porque gosta. Tenho certeza que ninguém gosta de vender o seu corpo.
Tenho certeza que ninguém gosta de ser objeto de uso. Ninguém. Não sei a história. Mas nos falta compaixão. Viver a compaixão fala disso. Evangelho é confronto. É choque mesmo. Choque de realidade. É nos tirar da zona de conforto e nos levar para o campo de batalha. A batalha da fé. Para que a graça chegue até outros. A graça, ela gera em nossos corações amor e gratidão. É muito mais do que emoção e sentimento. É uma nova atitude diante do Senhor. Não dá para entender a pessoa que quer viver a vida cristã de forma religiosa, que não se sente impulsionada a sempre dar mais pelo Senhor, porque Ele tem nos dado tanto. E nós temos dado pouquíssimo para Ele. Pouquíssimo. Porque relativizamos o chamado, relativizamos as ordens, relativizamos os mandamentos. E queremos seguir de forma simétrica aquele sim, não, sim, não. O que foge do sim ou não se perde. Eu não sei. Eu não sei. Mas Jesus te chama para muito mais do que sim ou não. Jesus te chama para você ser discípulo dele, ser seguidor dele, viver na graça, viver a compaixão. O texto que Sabrina também falou, quando Jesus desce do barco, ele sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E não é sem pastor, pastor Fábio, ou pastor Edivaldo, não é da gente não. É do Supremo Pastor. É daquele pastor lá do Salmo 23. Tem muita gente. Que não seja mais uma campanha de missões. Que não seja mais um movimento para arrecadar recursos. Que seja uma transformação em nossas vidas, em nossa comunidade de fé. Viver a compaixão. Viver o amor. Sermos impulsionados a manifestar a graça de Deus, que é salvadora para todos os homens, para todas as mulheres, para toda a humanidade, até que Ele venha nos buscar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Mexe tua cabeça. Pai, nessa manhã de confronto, Senhor. Manhã de desafio, de despertamento para a Tua obra. O ano 2022 já começou. E nós não podemos perder tempo, não podemos enterrar nossos dons e talentos, não podemos ter o foco para investir em tantas coisas passageiras, investir nossas vidas, nosso suor, nossa inteligência, nosso dinheiro, que possamos investir tudo que temos e somos naquilo que é eterno, é duradouro, na Tua obra, no Teu reino, em vidas, Senhor. Desperta a Tua igreja, que não vivamos cometendo o pecado de olharmos para a vida do outro, para o julgamento, a crítica, a fofoca, a maledicência, porque isso tudo é perda de tempo. Nós precisamos cumprir a Tua missão, trabalhar enquanto é dia, até o dia terminar. Eu vou falar do Teu amor, aqui, por mim, por todos, pela humanidade. Essa é a nossa missão, sermos Teus discípulos, fazermos discípulos, irmos pelo mundo, discipulando, ensinando, batizando, no Teu nome, na Tua graça, no Teu perdão, a graça que regenera, a graça que transforma, a graça que faz com que a fonte de vida brote, e essa fonte que nunca mais para de jorrar água para a vida. Nós somos isso, Senhor, a Tua igreja, chamados para isso, para vivermos isso, para transpirarmos, respirarmos e sermos isso. E não sabemos fazer outra coisa,
a não ser estar em Ti e fazer o que o Senhor fez. Esse é o chamado para o discipulado, te obedecer, Senhor. Dizer, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Estamos aqui, Senhor, envia-nos. Enche-nos, Deus, da Tua graça. Enche-nos do Teu amor. Acende, ateia, Senhor, como diz o hino, o Teu fogo. Ateia o fogo na Tua obra, esse fogo consumidor, esse fogo que não para de queimar. Desperta, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Que possamos viver a Tua compaixão, não só nos meses da campanha de missões mundiais, mas todos os dias. Que tenhamos compaixão pela guerra lá entre a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia. Que possamos chorar por aqueles que estão chorando, que estão morrendo, sendo dizimados. Mas não só lá, naqueles países dominados pelo Islã, essas grandes guerras religiosas, as guerras civis que existem na África, e nós sabemos, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Que possamos ter compaixão deles, que possamos ter compaixão do nosso povo brasileiro, de gente da nossa cidade, que passa fome, que dorme na rua, ou que dorme em lugares insalubres, que não tem nenhuma condição digna de se viver ali, mas estão ali, Senhor. E nós somos omissos, passamos de largo, porque não podemos nos contaminar. Temos que ir para as nossas obrigações, sejam elas religiosas ou profissionais. E a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que fizerem por um desses pequeninos, estará fazendo para o Senhor. Que possamos enxergar esses pequeninos, Pai. Que possamos ser a igreja que não fica limitada a fazer ação social, mas a igreja que prega o Teu Evangelho, e na pregação do Teu Evangelho, produz essa transformação integral na vida das pessoas, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a Tua obra. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Enquanto Binha...